Graças a Deus. Muito bem, queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, eu quero neste momento pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Antes de eu ler a Santa Bíblia, para a nossa meditação, eu gostaria de fazer um convite todo especial para os irmãos presentes e os irmãos ouvintes. Todos estão convidados para fazerem uma visita em nossas igrejas Pentecostal Deus e Amor. A nossa sede estadual das igrejas Pentecostal Deus e Amor, aqui em Manaus, está localizado na rua Alexandre Amorim, 525, no bairro de Aparecida, no centro de Manaus, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, diariamente, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Meus queridos, irmãos amados, vamos agora à leitura e a meditação da Palavra de Deus para a nossa meditação, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem pula-pula e sem engano e sem reteté, para que haja arrependimento, temor, convenção e salvação de almas e vida para o reino de Deus. Que maravilha! Vamos então, nós vamos ler apenas um pequeno versículo da Palavra de Deus, com esta mensagem que tem tema: os que vencerem serão vestidos de vestimentas brancas, disse o Senhor Jesus Cristo. Vamos então, Apocalipse 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia! Aqui está a leitura da Palavra de Deus para a nossa meditação. Este pequeno versículo da Palavra de Deus que nós acabamos de ler é o suficiente para o Senhor falar com os moradores da terra. Meus queridos, irmãos amados, o Senhor Jesus disse que a igreja de Sardes, ela tinha nome, mas estava morta. A morte da igreja de Sardes
não era uma morte física, mas sim uma morte espiritual. Porque a igreja de Sardes era uma igreja que estava apostatada, aleluia, espiritualmente. A igreja estava morta. E o Senhor Jesus Cristo, Ele revela uma carta ao apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Pátimo, aleluia. Agora João, ele recebe uma carta da parte do Senhor Jesus Cristo para se entregue ao anjo da igreja, a igreja de Sardes. O Senhor estava dando uma oportunidade para a igreja de Sardes, porque a igreja de Sardes estava corrompida, estava apostatada, estava morta espiritual. E agora o Senhor revela a palavra, a carta ao apóstolo João, para ser entregue ao pastor da igreja, a igreja de Sardes. Eu tenho certeza que o mesmo Senhor que deu a palavra, que deu a mensagem para o apóstolo João, para entregar a igreja de Sardes, que estava morta, que estava apostatada, é o mesmo Senhor que está falando com você agora. É o mesmo Senhor que está falando com os moradores da terra. Aleluia! A Bíblia diz, Apocalipse 3, versículo 1, ao anjo da igreja de Sardes, escreve isto: diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tem nomes de que vives, mas estás morto. Irmãos queridos, irmãos amados, o Senhor, Ele conhecia a igreja de Sardes, Ele conhecia as obras da igreja de Sardes. O Senhor conhecia, o Senhor sabe, o Senhor conhece todas as coisas. Ninguém pode se esconder da onisciência do Senhor, da onipresença do Senhor, da onipotência do Senhor. Ninguém pode se esconder dos olhos do Senhor. Pois os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele vê tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Apocalipse 19, 12. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Jesus vê tudo, Jesus sabe de tudo, Jesus conhece tudo. E Jesus sabia, e Jesus conhecia as obras da igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja famosa, era uma igreja poderosa, era uma igreja reconhecida, era uma igreja que tinha nome, a igreja que tinha obra, mas as obras da igreja eram obras mal, eram obras pecaminosas, que não agradavam a Deus. Aleluia! Quem sabe neste momento o Senhor está falando com você, meu irmão. O Senhor está falando com você, minha irmã. Você que é um crente, você que é um servo de Deus,
uma serva de Deus, aleluia, que sabe, o Senhor está falando com você agora. Como estão as tuas obras? Como estão os teus caminhos? Como estão os teus testemunhos? Preste atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes. A igreja de Sardes, ela tinha fama, ela era conhecida, mas as obras da igreja eram maus. A igreja estava corrompida, a igreja estava morta no pecado. Veja o que diz a Bíblia, Apocalipse 3, versículo 2. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Presta atenção, irmãos queridos, irmãos amados, as obras da igreja de Sardes eram obras maus, eram obras pecaminosas, não eram retas, não eram justas, não eram perfeitas, não era bom diante de Deus. O restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Os membros da igreja de Sardes, aleluia, muitos já estavam mortos e alguns já estavam para morrer. Irmãos queridos, irmãos amados, a igreja de Sardes era uma igreja apostatada, corrompida. A igreja estava morta no pecado, a igreja estava corrompida, apostatada, morta espiritualmente. Observe, aleluia, a mesma apostasia espiritual, a mesma morte espiritual que passou, que viveu a igreja de Sardes, está acontecendo com a igreja do mundo atual. Presta atenção, nos 4 cantos da terra. Não é só em Manaus não, é o mundo inteiro. Não é só em Manaus não, é em todo o Amazonas, em todo o Brasil e em todo o mundo. A igreja está apostatada, a igreja está corrompida. É a mesma situação da igreja de Sardes. A igreja estava corrompida, apostatada, morta espiritual. Se nós for olhar para o mundo atual, para o mundo presente, se nós for olhar para a igreja na terra, observe a apostasia que está na igreja. Aí está o divórcio que entrou na igreja. Sabe por quê? Aí está porque servos de Deus, em vez de orar, buscar Deus verdadeiramente, ficam blasfemando contra Deus. Que entrou na igreja. Aí está a imagem da besta, o televisão que entrou na igreja. Aí está a maquiagem que entrou na igreja. Aí está as vaidades que entrou na igreja. Aí está as pinturas que entrou na igreja. Aí está a prostituição que entrou na igreja. Aí está a fornicação que entrou na igreja. Aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aí está o adultério que entrou na igreja. Aí está a depilação que entrou na igreja. Aí está
o lesbianismo que entrou na igreja. Aí está o homossexualismo que entrou na igreja. Aí está o aborto que entrou na igreja. Aí está a moda que entrou na igreja. Aí está o mundanismo que entrou na igreja. Quando eu estou falando igreja, eu estou falando de uma forma global, de uma forma geral. Eu não estou falando de placa, eu não estou falando de denominação, eu estou falando de igreja, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele fala com as igrejas. O Senhor fala com as igrejas. Aí está, aleluia, como está a igreja no mundo. Observe, aleluia, como estão as igrejas. E o Senhor está falando com as igrejas. O Senhor não está falando com a igreja. Ele está falando com as igrejas. Quando Jesus fala as igrejas, Ele está falando globalmente. Todas as igrejas. O Senhor está falando com todas as igrejas. Um exemplo, aqui eu estou pregando, Jesus está me usando. Aqui não tem só uma igreja, aqui tem várias igrejas, aqui tem diversas igrejas, aqui tem pessoas que participam de uma igreja, diversos tipos de igreja, várias igrejas. E o Senhor está falando com você. Apocalipse 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Então o Senhor está falando com as igrejas. A igreja sou eu. A igreja é você, meu irmão. A igreja é você, minha irmã. Nós somos a igreja. Deus está falando comigo. Deus está falando com você, minha irmã. Deus está falando com você, meu irmão. Aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Então eu preciso vencer. A minha irmã precisa vencer. O meu irmão precisa vencer. Os moradores da terra precisam vencer. Nós temos que vencer. Vencer o que, pastor? Nós temos que vencer este mundo. Nós temos que vencer o pecado. Nós temos que vencer a iniquidade. Nós temos que vencer as concupiscências, os desejos, os prazeres do mundo. Nós temos que vencer as ofertas do diabo, as ofertas de Satanás. Nós temos que vencer a tentação. Nós temos que vencer a carne. Nós temos que vencer para não sofrer o dano da segunda morte. A minha irmã precisa vencer esta maquiagem, vencer esta vaidade, vencer esta pintura, vencer o aborto, vencer o lesbianismo. Você precisa vencer esse divórcio, você precisa vencer esse adultério, você precisa vencer esta fornicação, você precisa vencer os jogos, você precisa vencer a imagem da besta, a televisão que está transmitindo toda classe de pecado e maldade. O meu irmão tem que vencer. Você precisa vencer este jogo, esta droga, este crime, esta maldade. Você precisa vencer esta prostituição, este vício, esta droga. Você precisa vencer este homossexualismo. Você precisa vencer
as ofertas do diabo e de Satanás. Você precisa vencer, meu irmão, para você não sofrer o dano da segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo eterno que foi preparado para o diabo e os seus anjos, que são os demônios caídos. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Então Jesus está falando, Apocalipse 2:11, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo. Então você precisa vencer, meu irmão. Você precisa vencer, minha irmã. Nós precisamos vencer. E para nós vencer, nós temos que aceitar Jesus como nosso Salvador. Para nós vencer este mundo, o pecado e a maldade, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é que nos convence de todo pecado, de toda maldade, de todo engano. Se o Espírito Santo de Deus não estiver na vida do homem, jamais o homem poderá vencer este mundo e o pecado, e muito menos o diabo. Aleluia! Se o Espírito Santo de Deus não estiver na vida da mulher, jamais a mulher poderá vencer o diabo, Satanás, o mundo e o pecado. Para o homem vencer, para a mulher vencer, para nós vencer o mundo, o pecado, a tentação, vencer o diabo, Satanás, os demônios, nós temos que aceitar Jesus. Nós temos que ter o Espírito Santo, nós temos que estar revestido, nós temos que estar cheio da graça, da unção e do poder e do Espírito Santo. Foi assim que Jesus venceu o diabo, Satanás, lá no deserto. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio da unção e da graça e do poder de Deus. E o diabo tentou Jesus por 3 vezes lá no deserto, e o Senhor estava cheio do Espírito Santo, e todas as 3 vezes o Senhor combateu o diabo, ele venceu o diabo. Aleluia! Para que hoje eu, você, nós também sejamos vencedores, como disse Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedor. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, a segunda morte é o lago de fogo. A Bíblia diz, Apocalipse 20, versículo 14, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 15. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Preste atenção, meus queridos, irmãos amados. Aleluia! A segunda morte é o lago de fogo, onde vai ser lançado, aleluia, o diabo, onde vai ser lançado os demônios, onde vai ser lançado o inferno, e onde vai ser lançado todos aqueles que os seus nomes não estiverem escritos no livro da vida. Mas, querido, você precisa vencer. Te esforça, meu irmão, te esforça, minha irmã. Tenha de bom ânimo, meu irmão, tenha de bom ânimo, minha irmã. Creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Você precisa confessar Jesus Cristo, você precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador.
da tua alma, da tua vida. A partir do momento que você confessa, que você aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador da tua alma, o demônio vai embora da tua vida, o demônio vai embora dos teus caminhos, e você fica um homem livre, liberto, para servir a Deus em espírito e em verdade. Você fica uma mulher livre, liberta, para servir a Deus em espírito e em verdade. Meus queridos, se o teu nome ainda não está escrito no livro da vida, você precisa urgente confessar, aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador da tua alma, porque só Jesus é que pode escrever o meu nome, o teu nome, o nosso nome, o nome de todas aquelas pessoas que confessam, que aceitam o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua alma. O meu nome foi escrito há 26 anos atrás. Há 26 anos atrás, eu confessei Jesus Cristo, eu aceitei Jesus Cristo como Salvador da minha alma, e o Senhor me libertou, e o Senhor me transformou, e o Senhor mudou a minha vida, e o Senhor salvou a minha alma. E não é diferente, meu irmão, não é diferente, minha irmã. A partir do momento que você confessa, que você aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador da tua alma, os teus pecados estão todos perdoados. O Senhor vai te libertar deste pecado, o Senhor vai te libertar desta droga, o Senhor vai te libertar deste vício, o Senhor vai te libertar deste crime, o Senhor vai te libertar desta prostituição, o Senhor vai te libertar desta idolatria, o Senhor vai te libertar desta maldade, o Senhor vai transformar a tua vida, e você passa a ser um homem de Deus, você passa a ser uma mulher de Deus, você passa a ser um homem salvo, você passa a ser uma mulher salva, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Então o Senhor, Ele fala com todas as igrejas, Apocalipse 2, versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Meus queridos, irmãos amados, aleluia, você precisa vencer. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Meus queridos, meus amados, você precisa vencer este mundo. Você precisa vencer este mundo, você precisa vencer o pecado, para que você possa receber um novo nome, porque todos os salvos, todos os crentes salvos terão um novo nome, todos terão um novo nome, o teu nome será outro nome, que ninguém sabe, que ninguém conhece, aleluia. Assim como Abraão, Sara, Jacó, Paulo, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e etc. receberam um novo nome.
receberam um novo nome, porque eles venceram, eles foram aprovados. Irmãos queridos, irmãos amados, Deus vai te dar um novo nome, Deus vai te dar vestes novas, Deus vai te dar vestes brancas. Pero você tem que vencer, você precisa vencer, você precisa vencer este mundo, você precisa vencer os desejos, os prazeres desta vida, deste mundo. Aleluia! O Senhor fala com todas as igrejas. Apocalipse 2, 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando com todas as igrejas. Ele está falando com o homem. Você faz parte de uma igreja. O Senhor está falando com a mulher. Você faz parte de uma igreja. Quantas e quantas igrejas não há aqui neste momento? Cada qual tem a sua igreja. E Jesus está falando com você. Porque o prédio é o templo só, que nós congrega, que nós se reúne para adorar, para servir a Deus. Mas o Senhor não vem buscar a casa, o templo. Ele vem buscar o meu irmão. Ele vem buscar minha irmã. Ele vem buscar aquele homem. Ele vem buscar aquela mulher. Uma mulher consagrada, santificada. Uma mulher regenerada, arrependida, convertida. Uma mulher cheia do Espírito Santo. O Senhor vem buscar um povo santo, zeloso, especial, de boas obras. A igreja é você, minha irmã. A igreja sou eu. A igreja somos nós. E Jesus já está falando com a igreja. Apocalipse 3, versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Senhor está falando com as igrejas. O Senhor está falando com você, minha irmã. O Senhor está falando com você, meu irmão. Todas as igrejas. O Senhor está falando com todas as igrejas. O Senhor está falando com todos os moradores da terra. O Senhor está falando com todo mundo. Glória a Deus. Apocalipse 3, 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando com todas as igrejas. Apocalipse 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando com todas as igrejas. Essa é a igreja de Sardes. Apocalipse 3, 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a igreja de Sardes. A igreja que estava apostatada. A igreja que estava morta espiritual. A igreja que estava corrompida. Apocalipse 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o, e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Meus queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, lembra-te tudo que recebeste e ouviste. Você lembra, ouvinte? Você lembra, irmão? Você lembra, irmã? Da palavra que você ouviu? Da palavra que você recebeu? Do ensinamento que você recebeu? Você lembra, irmão?
Você lembra, irmã? Você lembra, ouvinte, do que você recebeu de Deus? Do que você ouviu de Deus? E agora você está apostatada. E agora você está desviada. E agora você está morta espiritual. Esta era a situação da igreja de Sardes. Uma igreja tão famosa, uma igreja tão poderosa, uma igreja que tinha nome, ela era conhecida. O próprio Jesus disse: eu conheço as tuas obras, tem nome de que vives, mas está morto. Preste atenção, irmãos queridos, o Senhor estava requerendo a volta do primeiro amor da igreja de Sardes. E agora o Senhor está também requerendo a volta do primeiro amor das igrejas do mundo presente, do mundo atual. Veja como estão as igrejas, tudo corrompida, tudo apostatada, tudo contaminada, tudo no pecado. O que é isso, pastor? É a palavra. É a palavra que revela. Pastor Nonato não é nada. Pastor Nonato é só o vaso. Pastor Nonato é só um instrumento. Pastor Nonato é só o mensageiro. Pastor Nonato é só o porta-voz. Pastor Donato só está entregando o recado, a mensagem do Senhor. Mas a palavra do Senhor é o Senhor que sabe, é o Senhor que conhece. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Ele sabe o que anda na luz e o que está nas trevas. A igreja de Sardes estava morta e o Senhor estava dando uma oportunidade para a igreja de Sardes, para ela reconciliar, para ela voltar ao primeiro amor, praticar as primeiras obras, porque as suas últimas obras eram obras mal, pecaminosas, diante do Senhor. Se nós for olhar para o mundo atual, para as igrejas atuais, observe a situação. Quantas irmãs que viviam o natural de Deus, que tinha os cabelos longos, natural, agora está tudo artificial, tudo pintado, cortado. Algumas parecem uns garfos, outras parecem uns espetos, outras parecem uma vassoura piaçaba. Outras já estão com a cara cheia de maquiagem, com os olhos pintados, cabelo pintado, olho pintado, boca pintada, unha pintada, brinco das orelhas. O que é isso? Olho depilado, pelado, tiraram a sobrancelha, jogaram no lixo, estão com os olhos pelados, estão com os olhos azuis pelados. O que é isso, pastor? Apostasia. Isto é apostasia. Isto é morte espiritual. É a mesma apostasia da igreja de Sardes. A igreja estava apostatada. Ela tinha nome de quem vivia, mas estava morto. Disse Jesus. Quem está falando é Jesus. Não é o pastor Nonato, não. Pastor Nonato é só o porta-voz. Pastor Nonato é só o mensageiro. Aí está a igreja corrompida, os moradores da terra, os moradores do mundo, tudo apostatado. Estão corrompidos, estão apostatados, estão mortos espiritual, estão servindo a Deus só de aparência, estão louvando a Deus só de lábio, mas o coração está longe. Jesus está revelando, Mateus 15, versículo 8,
este povo me honra só de lábio, me honra de aparência, me louva só de lábio, mas o coração está longe de mim. Onde está o teu coração, minha irmã? Teu coração está lá no salão de beleza, teu coração está lá na maquiagem, na vaidade. Onde está o teu coração, meu irmão? Teu coração está lá na política, está lá nos campos de futebol, está lá no pecado e na maldade. Glória a Deus. Quantos irmãos que viviam em santidade e agora estão todos pintados, cheios de maquiagens, alguns barbudos, de bigode, cabeludo, cabelo por cima da testa, cabelo de lado, costoletão, língua de cobra. A costoleta, a língua de cobra, é aquela costoleta fina, só o risco, não língua de cobra. Seu espírito engana, meu irmão. Seu espírito, aleluia, de sedução, meu irmão. O homem não pode andar cabeludo, o homem não pode andar barbudo, o homem não pode andar bigodudo, o homem não pode cortar a costoleta fina, língua de cobra, não. A costoleta do homem tem que ser quadrado, o cabelo dele tem que estar baixinho, tem que tirar a barba, tem que tirar o bigode, tem que viver em santidade, santificação. Nós não estamos mais no tempo da lei. No tempo da lei, os homens podiam andar cabeludo, barbudo, de bigode, porque era no tempo da lei. Mas agora nós estamos na graça. Jesus já cumpriu com a lei. Nós estamos na graça. O homem tem que santificar a sua vida. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. As irmãs, as mulheres, não podem cortar os seus cabelos, porque os seus cabelos foram dados em lugar de véu. Conserve os seus cabelos natural, minha irmã. Aleluia. Vença este demônio. Vença este demônio de Jezabel, que é o demônio que faz a mulher cortar cabelo, pintar cabelo, usar maquiagem, usar vaidade, usar pintura, depilar os olhos. Vença este demônio, minha irmã. Vença este demônio, meu irmão. Escapa por tua vida. Escapa por tua alma. Jesus está dizendo: aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Aquele que vencer será vestido de vestimentas brancas. Aleluia. A Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios, disse Paulo, 1 Coríntios 11, 14, quando vos ensina a mesma natureza, que é desonroso para o homem ter cabelo comprido. É uma desonra. É desonroso para o homem ter cabelo comprido. O homem não pode andar cabeludo, não, porque isso é uma desonra. O homem tem que cortar o cabelo. Não pode andar cabeludo, com cabelo comprido, porque isso é uma desonra. Meus queridos, você está ouvindo o anúncio do Evangelho, da Palavra de Deus, sem teologia, sem rodeio, sem gaguejado, sem gritaria, sem reteté, sem pula-pula, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo a Bíblia, Palavra de Deus, para salvar a tua alma, para te dar a vida eterna. A Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 15, mas ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. 1 Coríntios 11, 16,
Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nas igrejas de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, presta atenção. A Bíblia diz que a mulher tem o cabelo comprido, é honroso, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então o cabelo da mulher, o Senhor deu em lugar de véu. O cabelo da mulher é o véu que o Senhor lhe deu. Deus lhe deu em lugar de véu. Então a mulher, quando nasceu, ela nasceu com cabelo. Ela não nasceu com pano, não. Ela não nasceu com tela, não. Ela nasceu com cabelo. Então o Senhor deu o cabelo da mulher em lugar de véu. Então o teu cabelo é o véu que o Senhor te deu, minha irmã. Você não pode cortar o teu cabelo e jogar no lixo, não. É o que o diabo faz. O diabo corta o cabelo da mulher, joga no lixo, e a mulher fica em pecado contra Deus. Porque quando a mulher corta o cabelo, ela está em pecado contra Deus. Seja ela crente, seja ela não crente. Cabelo é cabelo, mulher é mulher. Deus tem o cabelo em lugar de véu para a mulher. Então a mulher não pode cortar o cabelo. Você vê que tem mulheres que não é nem crente. O cabelo dela é longo, bonito, perfeito, natural. Por quê? Porque ela tem temor de Deus. Enquanto as crentes, que diz que é crente, estão com o cabelo cortado, feito chapinha, esticado, parece uns espetos, parece uns garfos, estão tudo desviadas de Deus, estão tudo em pecado contra Deus. Você precisa se converter, minha irmã. Você precisa reconciliar, minha irmã. Você precisa se arrepender, minha irmã. Você precisa voltar ao primeiro amor, minha irmã. Senão Jesus arrebata a igreja e você vai ficar para a grande tribulação, para ser atribulado pelo diabo, o anticristo e o falso profeta. Porque você foi rebelde, não obedeceu a palavra de Deus. Teu cabelo é o véu que Deus te deu. Tu não pode cortar o cabelo, tu não pode esticar o cabelo, tu não pode fazer espeto no teu cabelo. Se arrependa, minha irmã. Se converta, minha irmã. Toma jeito, minha irmã. Jesus já está voltando. Os falsos profetas ficam ringindo o dente, desesperados. Mas Jesus te ama, minha irmã. Jesus te ama, meu irmão. Jesus quer salvar a tua alma, minha irmã. Jesus quer salvar a tua alma, meu irmão. A mulher de Deus, a mulher que tem o Espírito Santo de Deus, ela não corta cabelo, não. Ela não pinta cabelo, não. Ela não estica o cabelo, não. Ela não usa maquiagem, não. Ela não se pinta, não. Ela não muda a natureza de Deus, não. Ela não veste a calça comprida, não. Porque a calça comprida é roupa de homem. Deuteronômio 22, versículo 5. Não vestirá a mulher roupa do homem, e nem o homem vestirá a roupa da mulher. Porque o que faz tal coisa é uma abominação diante de Deus. É um pecado abominável. Minha amada irmã, você não pode vestir roupa de homem. Você tem que vestir roupa de mulher. Você é mulher. A roupa da mulher é saia. Roupa da mulher é vestido. Então você não pode vestir roupa de homem. Calça comprida é roupa de homem. Você está ouvindo o Evangelho Santo, verdadeiro, poderoso, vivo, santo e eterno, palavra de Deus.
Para salvar a tua alma, minha irmã, para salvar a tua alma, meu irmão, você tem que vencer este pecado abominável. A roupa do homem na mulher é uma abominação. A roupa da mulher no homem é uma abominação. Você precisa vencer esta abominação. Você precisa vencer esta maldade. Você precisa vencer este pecado. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Jesus está dizendo: aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo que foi preparado para o diabo e os seus anjos, que são os demônios. Aleluia. Meus queridos, a Bíblia diz em Provérbios, disse Salomão, Provérbio 14, versículo 1: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos derruba. Aleluia. A mulher sábia que tem temor de Deus, a mulher sábia que respeita a palavra de Deus, a mulher sábia que tem o Espírito Santo de Deus, a mulher sábia que tem compromisso com Deus, que serve a Deus, ela edifica a sua casa, ela conserva a sua vida. Mas a mulher tola destrói, derruba com as suas próprias mãos. É tola, não tem temor de Deus, não serve a Deus, não tem compromisso com Deus, não respeita a palavra de Deus. Ela faz o que quer, porque ela é tola, não tem compromisso com Deus, não serve a Deus, não tem temor de Deus. Mas a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Apocalipse 3, versículo 4: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, o Senhor Jesus disse, Apocalipse 3, versículo 4: mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O Senhor Jesus disse que havia algumas pessoas da igreja de Sardes que não se contaminaram. Havia algumas pessoas, alguns irmãos, algumas irmãs que não se contaminaram, que se preservaram, que guardaram as suas vestes e não se contaminaram. E o Senhor Jesus Cristo disse que elas iam andar vestidas de brancas com o Senhor, porque elas eram dignas de estar vestidas de branco e andar com o Senhor, porque elas não se contaminaram. Meus queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, se você não contaminar a tua veste, se você não contaminar a tua vida, você vai andar vestida de branco com o Senhor. Mas se você se contaminar com este mundo, se você se contaminar com o pecado,
você vai estar corrompida, você vai estar apostatada, você vai estar morta espiritual. Mas na igreja de Sardes havia um pouco número de pessoas que não se contaminaram. E Jesus disse que elas estariam vestidas de branco, andariam vestidas de branco, porque elas eram dignas. Irmãos queridos, irmãos amados, você que está corrompida, você que está apostatada, você que está desviada, você que está pintada, você que está cheio de maquiagem, você que está morta espiritual, volta ao teu primeiro amor, reconcilia urgente, prepara a tua vida, porque Jesus está cerca, porque Jesus está às portas, porque Jesus está voltando para buscar um povo santo, para buscar um povo zeloso, para buscar um povo fiel, um povo que aceitou Jesus como seu Salvador, renunciar o mundo e o pecado, tomar a sua cruz e seguir após de Cristo. O Senhor está dizendo, Apocalipse 3, versículo 5, que foi o versículo que nós lemos no princípio da mensagem: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3, versículo 6. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se não está falando com as igrejas, não importa a tua igreja, meu irmão, Jesus está falando com você. Não importa a tua igreja, minha irmã, Jesus está falando com você. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se não está falando com as igrejas, então se arrependa, então se converta, então se conserte, então faça o conserto, então reconcilia com Deus, para você não sofrer os danos da segunda morte. Aleluia! A igreja precisa vencer esse mundanismo do mundo, esse mundanismo pecaminoso, as maquiagens, as vaidades, as pinturas, as roupas mudando, os sapatos mudando. Precisa vencer esse divórcio, a idolatria, esse adultério, da fornicação, da prostituição, vencer este jogo, vencer esta maldade. Você precisa vencer, minha irmã. Você precisa vencer, meu irmão. Aleluia. A igreja precisa vencer as concupiscências mudando, os prazeres mudando, os desejos mudando. A Bíblia diz no livro de 1 João, disse João, 1 João 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,16. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2,17. Ora, o mundo passa
e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus queridos, meus amados, meus ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, você não pode se conformar com este mundo. Você tem que rejeitar este mundo, você tem que negar este mundo, você tem que renunciar a este mundo, viver em santidade, viver em santificação, viver para Deus. Você tem uma alma, você tem uma vida. Escapa por tua alma, minha irmã, escapa por tua alma, meu irmão. Aceite Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Reconcilia, volta para Deus, abandona este mundo, abandona esta moda, abandona esta pintura, abandona estas vaidades, abandona estas maquiagens, abandona esses jogos, abandona, prepara a tua vida, escapa por tua alma. Jesus já está voltando. A Bíblia diz no livro de a Bíblia diz no livro de Romanos, disse Paulo, Romanos 12, versículo 1. Portanto, rogo vós, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos queridos, apresente o teu corpo, apresente a tua vida para Deus como culto racional. Você precisa conhecer Deus, você precisa servir a Deus. Apresenta teu corpo para Deus, adore a Deus, sirva a Deus, louve a Deus. Paulo dá uma advertência, Romanos 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai vós pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos, irmãos amados, não se conforme com este mundo de treva, com este mundo de maldade, com este mundo de prostituição, com este mundo de crime, derramamento de sangue, este mundo de idolatria, este mundo de corrupção. Não se conforme com este mundo, renuncie a este mundo, abandona este mundo e aceite Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Você precisa saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. Você precisa conhecer, minha irmã. Você precisa conhecer, meu irmão, qual é a vontade de Deus na tua vida. A Bíblia diz, no livro de 1 Tessalonicenses, disse Paulo, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vós abstenha da prostituição. 1 Tessalonicenses 4, versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, versículo 8, portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo.
Irmãos queridos, irmãos amados, esta é a vontade de Deus, que a minha irmã venha viver uma vida de santidade, de santificação. Esta é a vontade de Deus, que o meu irmão venha viver uma vida de santidade, de santificação. Então você precisa, meu irmão, então você precisa, minha irmã, renunciar a este mundo do pecado e viver conforme a vontade de Deus, viver em santidade, viver em santificação. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O versículo que nós lemos no princípio da mensagem, o Senhor Jesus prometeu para a igreja de Sardes que os que vencessem seriam vestidos de vestimentas brancas. E o mesmo Senhor que falou para a igreja de Sardes, aí uma igreja da Ásia, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor está falando com você, minha irmã. O Senhor está falando com você, meu irmão. O Senhor está falando com a igreja do mundo atual. O Senhor está falando com os moradores da terra. Apocalipse 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Você precisa vencer, minha irmã. Você precisa vencer, meu irmão. Você precisa vencer este mundo. Você precisa vencer esta droga. Você precisa vencer este cigarro, este tabaco. Você precisa vencer este adultério, esta fornicação. Você precisa vencer essa pintura, esta vaidade, esta maquiagem. Você precisa vencer este jogo. Você precisa vencer este mundo, os prazeres deste mundo. Aleluia! Jesus está dizendo, Apocalipse 3:5, o que vencer será vestido de veste branca, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Apocalipse 3, versículo 6. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você precisa vencer, meu irmão. Você precisa vencer, minha irmã. A Bíblia diz em Provérbios, aleluia, Salomão deu uma advertência: as 7 coisas que Deus aborrece, que Deus abomina, que Deus odeia. Você precisa vencer, meu irmão. Você precisa vencer, minha irmã. Provérbios 6:16. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina. Provérbios 6:17. Olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente. Apocalipse 6, Provérbios 6:18. Coração que maquina projetos iníquos, Deus que se apressa a correr para o mal. Provérbios 6:19. Testemunha falsas, que profere mentira, e o que semeia contenda entre irmãos. Você precisa vencer, minha irmã. Você precisa vencer, meu irmão. Tanto você como crente, como você que não é crente. Você precisa vencer essas abominações. Você que vive peleja, batalha e contenda. Você que é orgulhoso, arrogante, soberbo, egoísta. Você que vive na mentira. Você precisa vencer essas abominações. Você precisa vencer essas iniquidades. Porque Deus odeia tudo isso. Aleluia! O Senhor abomina todas essas coisas. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Meus queridos,
Irmãos amados, a Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios, disse Paulo, 1 Coríntios 14, 33, pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão, mas Deus é Deus de paz. Deus é amor. Deus ele é bom. Deus ele é maravilhoso. Deus ele ensina. Deus ele aconselha. Olha aí, pastor. Deus ele te ama. Deus ele te salva. Deus ele te dá a vitória. Olha aí, pastor. Jesus te ama, meu irmão. Olha aí, pastor. Vamos aceitar Jesus? Olha aí, pastor. Jesus te ama. Olha aí. Deus tem uma obra na tua vida. Olha aí, pastor. Aí está mais ouvintes. Olha aí, pastor. Estamos no andamento da mensagem. Já temos aqui uma alma. Jesus te ama, tá bom? Vamos orar? Vamos? Olha aí, pastor. Diga comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma. Escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o dia da salvação e a vida eterna. Senhor Jesus, perdoa meus pecados, me liberta, me transforma, e eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, a minha alma nas tuas mãos para ser salvo e ter a vida eterna no Senhor. Amém e amém e amém, Jesus. Deus te abençoe, filho. Jesus te ama. Faz uma visita na igreja Pentecostal Deus Amor atrás do Colégio Militar e passa a congregar. Que grande é a tua bênção, que grande é a tua vitória, no nome de Jesus Cristo. Aí está, irmãos queridos, irmãos amados, que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Amém? Vamos fazer agora uma palavra de oração. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai que está no céu. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te apresento agora, meu Pai, a vida deste homem, a vida desta mulher, de todos os ouvintes que ouviram a tua palavra, uma mensagem sã, uma mensagem verdadeira e poderosa, conforme o Senhor colocou no meu coração. Uma mensagem apregoada, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem pula-pula, sem reteté e sem engano. Meu Deus e meu Pai, obrigado pela mensagem da tua palavra. Senhor, por esta alma, por este homem que se aproximou e te aceitou e te confessou como Salvador da sua alma. Perdoa ele, meu Pai. Liberta ele, Senhor. Transforma ele, meu Pai. Vai dele o mensageiro. Vai dele o pregador da tua palavra. Vai dele o ganhador de almas, meu Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe este pai de família. Abençoe esta mãe de família. Abençoe esta jovem, este jovem. Abençoe esta criança, este adolescente. Abençoe todos os ouvintes. Abençoe toda a família católica. Abençoe toda a família evangélica. Abençoe toda a família livre, pensador. Abençoe todos, meu Pai. Os milhões e milhões de ouvintes, meu Pai. Vai abençoando agora.
de uma maneira especial, de uma maneira poderosa, de uma maneira gloriosa, em nome de Jesus Cristo. Senhor, vai queimando agora as enfermidades, as bactérias. Queima, Jesus, queima, queima, queima. Senhor, vai queimando, vai queimando. Queima a doença, queima. Queima a doença, queima. Queima a bactéria, queima. Vai queimando este mal que está no corpo deste homem, que está no corpo desta mulher. Ó Deus Santo e poderoso, vai repreendendo agora. Vai repreendendo, vai queimando todo mal, todo cisto, toda hérnia, todo caroço, todo nódulo, toda hemorragia, doença da próstata, paralisia, derrame, cegueira, todo mal, sai, bruxaria, macumbaria, feitiçaria, toda obra do diabo, cai por terra desta vida, cai por terra agora, saia cabra, saia demônio, saia desta casa, saia deste lar, saia desta família, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, cobra estas almas com teu sangue. Senhor, leva estas almas para as igrejas pentecostal, Deus em amor. E prepara, meu Pai, esta vida para o dia do arrebatamento, para o dia da eternidade, para o dia da salvação e da vida eterna com o Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te dou graça e te agradeço pela tua palavra e pela vida dos irmãos, pela vida dos ouvintes, pela vida deste homem, esta alma que te confessa, que te aceitou, e de todos que vão te confessar e te aceitar como Salvador da sua alma. Amém. E amém, Jesus. Graças a Deus. Deus o abençoe a todos. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, vamos agora fazer mais uma palavra de oração. E agora nós vamos fazer a oração de confissão. Você que está aqui presente, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, vamos agora confessar Jesus como Salvador da tua alma. E Jesus vai te libertar onde você estiver. Jesus vai te perdoar onde você estiver. Jesus vai mudar a tua vida onde você estiver. Jesus vai te salvar aonde você estiver. Mesmo Jesus que me libertou de 2 muletas, é o mesmo Jesus que vai libertar você também que anda de muleta, de cadeira de roda, você que está prostrado. Mesmo Jesus que me libertou de 2 muletas, Ele que vai libertar você também. Vamos lá, todos, confesse, repete comigo, irmãos queridos, irmãos amados. Repete aí a palavra de oração que vai falar o pastor Nonato. Vamos, todos, bem alegre e bem contente. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou te aceitando como Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da salvação e a vida eterna. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me liberta, me transforma, que te prometo
ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo, para meus olhos não olhar, não adorar, não assistir por televisão a imagem da besta que Satanás está enganando os moradores da terra. Aí está, meus queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes. Hoje, a televisão está em toda a terra, está em todo o mundo, a imagem da besta, enganando, iludindo, seduzindo, transmitindo o pecado, a maldade para os moradores da terra. Aí está, televisão ensina, televisão professor de maldade. Aí está a maldade, o pecado, aí está o lesbianismo, aí está o homossexualismo, aí está o tráfico, aí está a droga, aí está o crime, aí está a idolatria, aí está a prostituição, aí está todo tipo de pecado. Meus queridos, meus amados, meus ouvintes, que Deus te abençoe. Você está convidado a fazer uma visita em qualquer uma das nossas igrejas pentecostal, Deus em amor, e passar a congregar e preparar a sua vida, porque Jesus está voltando e você não é mais inocente. Deus abençoe. A nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus em Amor está localizado na rua Alexandre Amorim, 525, no bairro de Aparecida, no centro de Manaus, atrás do Colégio Militar. Temos cultos todos os dias, diariamente, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, pastor Raimundo Nonato. Amém e amém, Jesus. Fiquem todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.